Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje uma aula teórica, uma aula aprofundada, cara, para a gente sair um pouquinho mais inteligente daqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre o teorema do impulso e quantidade de movimento ou momento linear, tá bom? Bora para a lousa para a gente discutir a fundo aqui esse conhecimento. Pessoal, o que é que vai acontecer aqui, velho? Presta atenção. Eu vou demonstrar para vocês de onde vem a ideia do teorema do impulso e momento linear e vou mostrar uma propriedade importante dos sistemas conservativos, que é conservar o momento linear, tá certo? Então, ó, bora lá, vamos entender o problema primeiro, né? São três etapas para a gente evoluir ali nos estudos, né? Entender um assunto em física. Primeiro, eu tenho que visualizar, né? Fazer um esboço ali, um gráfico, alguma coisa. Segundo, eu tenho que equacionar, trazer a matemática a fundo aqui. E terceiro, eu tenho que traduzir, ou seja, trazer para uma linguagem que eu consiga entender o que aquela equação está me falando. Então, a primeira etapa a gente vai visualizar. E vai visualizar como, cara? Qual é o problema? Eu tenho a seguinte situação aqui. Imagina que eu tenho um dado referencial aqui, por exemplo, eixo X medido em metros, tá? E aqui está a origem do meu sistema, beleza? E aí eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um objeto de massa m, que vai se movimentar, né? Massa medida no sistema internacional, quilogramas, tá? E ele está se movimentando já. Não sei como ou o que colocou ele em movimento, mas eu sei que ele já possui uma certa velocidade aqui, que eu vou chamar de velocidade inicial. Vou colocar aqui V0, tá? Velocidade inicial. Tranquilo? Bom, e aí ele está numa posição x0 aqui, posição inicial. Passado-se um determinado instante de tempo, t0 até t, ou seja, deixei o tempo passar, vou voltar aqui, deixei o tempo passar, o que é que vai acontecer? Esse objeto, ele vai aumentar a sua velocidade, ou seja, a gente percebe que ele teve um aumento na sua velocidade, a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, e aí ele foi parar lá na posição final xf. E isso aconteceu em um determinado intervalo de tempo, ou seja, decorreu um intervalo de tempo de t0 até t, para ele chegar ali, né? Sair de uma posição até outra, mudar a sua velocidade, mudar a sua posição, demorou um certo intervalo de tempo. Só que a gente sabe o seguinte, se teve mudança na velocidade, é porque teve que aparecer uma aceleração nesse objeto, uma aceleração resultante nesse objeto. E para ter aceleração resultante, é preciso, pela segunda lei de Newton, que surja uma força resultante aqui, no caso, apontando ali na direção da velocidade, já que ela teve um aumento, né, na direção do movimento, já que a velocidade aumentou, força resultante. Então, até agora, o que é que eu tenho? Presta atenção, estamos construindo aqui o nosso pensamento. Eu tinha um objeto que estava com a velocidade v0, né, foi submetida a uma força Fr, e essa força ficou atuando durante um intervalo de tempo ΔT, e aí ela aumentou a sua velocidade porque essa força resultante causou uma aceleração. Até aqui, nenhum mistério, não é isso? Show de bola? Bom, bom, agora que eu entendi o problema, que eu visualizei qual era o problema, eu vou equacionar a minha problemática aqui, tá? E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou começar da onde eu tenho conhecimento, basicamente, né? Eu sei com certeza que a força resultante, eu vou tratar isso aqui como vetor, tá? Ela é a massa do objeto vezes a aceleração do objeto. Isso daqui é a segunda lei de Newton, tá, cara? Nenhum mistério. Aqui, ó, segunda lei de Newton de boas, não é isso? Fr igual a ma. Uma força resultante causa uma aceleração na minha massa aqui, tá bom? Só que eu posso lembrar que a mudança de velocidade pelo intervalo de tempo, o ΔV sobre o ΔT, é o que a gente define como a aceleração, né? Tanto de velocidade mudou no intervalo de tempo, a rapidez, a taxa de mudança da minha velocidade. E eu vou substituir isso aqui. Olha como é que vai ficar. Força resultante
é igual a massa vezes ΔV sobre ΔT. Está aqui. Só substituir a aceleração, né? Bom, o que é que eu posso fazer? Posso usar da álgebra agora, né? Posso manipular isso daqui para ver o que é que vai acontecer. Vou pegar esse ΔT aqui que está dividindo, cara, vou multiplicar os dois lados por ΔT, vai aparecer a seguinte situação. Desse lado, força resultante vezes o ΔT vai ser igual a massa vezes delta na física significa final, ou seja, velocidade final, menos inicial. No caso, as velocidades, né? Final menos inicial, tá aqui. Peguei esse carinha aqui, ó, ΔV, e abri ele aqui. Final menos inicial. Pronto. Vou fazer o que agora? Vou fazer a distributiva aqui, ó, da massa, multiplicando as velocidades. E aí eu vou ficar com o seguinte: a força resultante que atuou naquela partícula, vezes o intervalo de tempo, vai ser igual a massa que multiplica a velocidade final, menos a massa que multiplica a velocidade inicial. E aqui a gente chegou num ponto importante. Vocês vão acabar de batizar duas novas grandezas físicas aqui. Tá? Vamos definir agora, vocês estão presenciando a gente batizar duas novas grandezas físicas. Do lado esquerdo dessa equação, o que é que eu tenho? Eu tenho a força que atua por um intervalo de tempo. A força que atuou aqui, ó, nesse objeto durante um intervalo de tempo, tá? Quando eu pego essa força em newtons e multiplico pelo tempo que ela ficou atuando no objeto, a gente vai definir isso daqui como sendo o impulso. Ah, professor. Então, o impulso nada mais é do que a força vezes o intervalo de tempo. Sim. E lembra, ó, força é vetorial, então multiplicado por um escalar que é tempo, o impulso vai ser um vetor também, tá? Não quero entrar nos méritos aqui, mas isso é grandeza vetorial, tá? Então, impulso é força Newton vezes tempo segundo ali, tá? Show de bola. Então, deixa eu puxar aqui só uma setinha para a gente destacar, ó. Isso daqui, ó. Impulso, que a gente geralmente representa pela letra I, maiúsculo, né? É eu pegar uma força, que nesse caso é a resultante, e multiplicar pelo intervalo de tempo, tá? Beleza? A unidade aqui do impulso, né? Fazendo uma análise dimensional, isso daqui é newtons vezes segundo, tá bom? E aqui do outro lado, o que é que a gente tem, velho? Ó, a gente tem dois termos, né? Mas preste atenção. Os termos aqui é a massa vezes velocidade. É quilogramas vezes metros por segundo. Esse carinha a gente vai definir como sendo o momento linear, né? Ou a quantidade de movimento. Momento linear. Ah, agora sim. Definimos o tal do momento. O momento linear, que geralmente é representado pela letra Q ou P, tá? Vou colocar aqui P. Também é um vetor porque massa é escalar multiplicando uma velocidade que é um vetor, resposta um vetor. É a massa de um objeto multiplicado pela sua velocidade em determinado lugar, determinado instante, cara. Olha que doido, tá? Fazendo uma análise dimensional disso daqui, a unidade de medida do momento linear da quantidade de movimento é o quilogramas metro por segundo, tá? Tá aqui. A gente definiu duas grandezas físicas agora. Chegamos no resultado apenas de uma análise dimensional, tá? Então, vou descer aqui, ó. Vou continuar. Vou trocar agora impulso, I, que é a força vezes o tempo, é igual. Ora, eu tenho velocidade final, velocidade inicial. Multiplicando pelas massas, isso daqui é o momento linear final menos o momento linear inicial. E sempre na física que a gente tem uma grandeza sendo final menos inicial, a gente vai chamar isso de variação, o delta. Então, o impulso, ele é igual à variação do momento linear. Chegamos no resultado que a gente queria. Olha que bonito, velho, isso daqui. Olha, fala a verdade. Isso daqui é muito bonito, velho. Muito mesmo. Por quê?
A gente apenas abstraindo os conceitos de uma análise visual que a gente tinha feito aqui, da parte matemática equacionando, chegamos num resultado de conservação aqui. Olha que doido. Presta atenção. Vamos agora para a terceira etapa do aprender, que é o seguinte: traduzir o que essa equação está me dizendo. Olha aqui, vou trazer aqui para essa parte de cima. Para eu variar a minha velocidade de uma determinada massa, eu preciso deixar uma força resultante atuar por um instante de tempo. Para eu alterar o momento linear, variar, eu preciso aplicar um impulso nesse objeto. Ou seja, minha velocidade só pode ser alterada se eu aplicar um impulso ou uma força nesse objeto. Claro, posso alterar a massa também, tá? Porque o momento é massa vezes velocidade. Mas aqui, ó, para ficar bem claro, variar o momento linear só é possível se tiver um impulso atuando ali, um impulso resultante atuando ali naquela partícula. Tranquilo? Fechou? Chegamos aqui no nosso resultadozinho, apenas uma demonstração para a gente treinar um pouquinho aqui o nosso cérebro e ele não ficar atrofiado, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já sabe, né? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, cara. Escreve aqui embaixo se você não entendeu algum passo, que eu vou adorar poder te orientar da melhor forma possível. Vou deixar aqui, ó, essa questãozinha para vocês praticarem aqui, que caiu no Enem, sobre impulso e quantidade de movimento, tá? Vai lá, faz a questão, revê a aula, vê esse vídeo de novo para você entender da onde surgiu as equações e não apenas decorar. Vamos sair dessa etapa e vamos subir um degrau aí nos nossos estudos, tá bom? Forte abraço, nos vemos na nossa próxima aula. Fui!